Jesus estava certa vez a pregar numa casa. E como era comum, havia muita gente. Os primeiros que estavam mais perto de Jesus eram os discípulos. Mas também quem estava ali perto eram os fariseus. Eles estavam a ouvir o que Jesus dizia. De repente, do teto, cai uma palhinha no ombro de um fariseu, provavelmente. Uma espalha. Olha, tu também. O movimento lá em cima, barulho. E os fariseus e os discípulos começam a afastar-se porque alguma coisa está a acontecer. Mais barulho lá em cima e de repente do teto sai uma mão. Aparece uma mão assim para baixo. O que é que está a acontecer aqui? Vamos todos, por favor, as nossas Bíblias. Podem abrir ou ligar as vossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, o capítulo 2, no versículo 1, que já foi lido aqui pelo Arthur. Obrigado, Arthur, por ter tido a leitura bíblica. Vamos ver o que está a acontecer. Vamos ler os primeiros 2 versículos. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava onde? Que estava em casa. E só este versículo, nós podíamos falar muito deste versículo, mas não temos muito tempo. Vamos ler o versículo 2. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Eu vou-vos dizer por que havia tanta gente aí nessa casa e qual casa era. Para quem quiser depois poder procurar isto em Marcos, capítulo 1. Mas eu vou lhes contar. Da vez anterior que Jesus tinha estado em Cafarnaum, ele tinha feito algo surpreendente. De passo, Cafarnaum era um pequeno povo que ficava ao pé do Mar da Galileia, ou Lago da Galileia. Haviam outras aldeias, mas Jesus tinha decidido deixar Nazaré, que foi onde ele passou a maior parte da sua infância, e foi a viver a Cafarnaum. Por quê? Porque aquele povo era um povo especial, era bonito. Haviam pastos verdes, haviam flores, haviam palmeiras, havia oliveiras. Era um lugar agradável para estar. Segundo, era um lugar também onde passavam muitas pessoas de um lugar para outro, porque ficava entre cidades importantes. Então Jesus, quando queria ir e pregar, Cafarnaum era um lugar espetacular, porque a mensagem que ele pregasse ali ia sair por todas as partes. Mas também era porque ali estavam os amigos de Jesus. Era de aí, de Cafarnaum, que havia dois... Sei que a maior parte de vocês já sabe que os que não falamos português como língua materna, se não sabemos as palavras, as inventamos, não é? Assim, peço desculpas se invento alguma. Havia 2 pares de irmãos, sim? Haviam 2 pares de irmãos. Estava Andrés e Pedro, por um lado. Estava Tiago e João, por outro lado. E eles eram de Cafarnaum. Jesus tinha ido ali. Um sábado, vocês leem isto no capítulo 1. Um sábado, dentro da sinagoga, houve a manifestação de um endemoniado. E Jesus faz sair o endemoniado e as pessoas ficam com os olhos grandes. E dizem, quem é este homem? E todos ficam atentos e todos querem ir ter com Jesus. A Bíblia diz no capítulo 1 que depois de Jesus sair da sinagoga, ele vai para uma casa. Sabem qual é a casa que Jesus vai? A casa de Pedro e Andrés. Jesus vai para lá e ali faz outro milagre. Aí, um milagre que não estava à espera. A sogra de Pedro estava doente.
vem Jesus e cura a sogra de Pedro. De alguma forma, o que Jesus estava a fazer esse dia espalhou-se por toda Cafarnaum. Agora prestem atenção. Quando chegou o pôr do sol, as pessoas aproveitaram que já não era sábado e foram ter com Jesus, mas não iam sozinhas. Levaram todos os doentes que podiam. E então havia... eram pessoas dos mais idosos até os mais novos. Paralíticos que eram curados, cegos que agora viam. Alguns surdos agora conseguiam ouvir a voz de Deus. Pessoas que antes não conseguiam enxergar o sol, as flores, agora podiam fazê-lo. As maravilhas que se diziam naquela Cafarnaum eram incríveis. Agora, eu não sei até que horas Jesus esteve a curar, mas pensem nisto. Ele começou ao pôr do sol. Todo o povo estava junto ali. Muitos milagres foram feitos. Mas a Bíblia diz-me qual é o segredo de Jesus. E apesar de que esta é a introdução do tema, não se preocupem, que a introdução é a metade da mensagem de hoje. A Bíblia diz-me que ele muito cedo, ainda sendo escuro, ele foi à montanha e orou. Mas quero dizer uma coisa. Apesar de que muita gente tinha ido, e apesar de que praticamente não ficaram doentes em toda Cafarnaum, e se calhar nas outras aldeias vizinhas, alguns doentes não conseguiram chegar até Jesus. E vamos ver isso porquê mais à frente. Mas quero dizer que eu fico sumamente surpreendido ao pensar que Jesus começou a fazer milagres ao pôr do sol. E não sei se ele terá chegado às 2, 3 da manhã a trabalhar com as pessoas, a fazer milagres. Mas ele muito cedo, apesar de estar cansado, foi ao monte a orar. E o dia seguinte, é claro, as pessoas continuavam a querer estar com Jesus. Vocês vão ler nos últimos versículos do capítulo 1 que os discípulos chegam até Jesus e dizem: Mestre, a multidão está à tua procura. E Jesus disse: olha, vamos a outras aldeias, porque há outros que também precisam ouvir a minha mensagem. Assim que Jesus vai embora. Neste momento, tu já sabes que Jesus gosta de estar em Cafarnaum, que Jesus fez muitos milagres, que as pessoas estão à espera de Jesus onde quer que ele vai. Mas ele vai embora de Cafarnaum. Agora sim, vamos de novo ao capítulo 2. Lembrem-se, capítulo 1 deixou-nos com que Jesus foi embora. E agora, no versículo 1 do capítulo 2, Jesus entrou outra vez. Agora vocês já sabem, não é? Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. Estou a ler em espanhol. Ouviu-se então que ele estava em casa. Em casa de quem? O mais provável que seja na casa de Pedro e de Andrés. E logo se juntaram tantos. Mas agora vem aqui uma situação. Jesus está a falar. E enquanto Jesus está a falar num lugar, em alguma outra parte de Cafarnaum, se calhar ao outro lado do povo, havia um homem que não tinha conseguido estar perto de Jesus na vez anterior. Era um paralítico. Era um homem que estava com a esperança de que Jesus pudesse realizar também na sua vida um milagre. Mas o problema maior daquele homem não era não conseguir caminhar. O maior problema dele estava aqui, na sua mente. Porque ele sabia que seu estado físico era resultado de todos os seus pecados, das más decisões que ele tinha tomado antes, da vida luxuriosa
que ele tinha tido. Agora não conseguia caminhar, não por um problema genético, mas pela vida de pecado então que ele tinha tido. E então o problema era que sim, é verdade, não caminhar era terrível, mas não conseguir se levantar e deslocar-se era uma lembrança constante de quão mau ele tinha sido. O pior é que as pessoas a seu redor faziam-lhe também lembrar isto. Ele era despreciado por muitas pessoas. Mas graças a que Jesus tinha já estado em Cafarnaum, houve outros que disseram não. Nós sabemos que Jesus tem poder para fazer milagres e nós sabemos que Jesus não importa, a Ele não importa a vida que tenhas tido. Quando tu vas a Jesus, a tua vida pode ser transformada. Quando tu vas a Jesus, há milagres na tua vida. Então a Bíblia diz-me que aquele homem paralítico tinha 4 amigos. Tu não vas encontrar o número 4 na história de Marcos, capítulo 2, mas vas encontrá-lo em Lucas. Lucas nos diz que eram 4 as pessoas que tomaram uma decisão no seu coração, que era levar o seu amigo até Jesus. Lá fora está quente. Aqui dentro dá para estar. Mas imagina, olha para lá, olha a quantidade de sol que há lá fora. Imagina tu a caminhar debaixo deste sol, a carregar uma pessoa. Sim, entre 4. Vamos. Tu lá, eu aqui, vocês 2 lá. A conta de 3, está bem? 1, 2, 3. A caminhar. A caminhar. E de repente, começam eles a sentir que o sol está intenso. A gravata não lhes deixa avançar tão rápido. Mas aí estão eles, a caminhar com a decisão de levar o seu amigo até Jesus. Depois de 15 minutos já se sente. O homem talvez não pesa tanto, mas depois de um tempo já começa a ser cansativo. 20 minutos dizem, bom, trocamos? Sim, por favor, trocamos. Vamos, do outro lado. 1, 2, 3. Acima. Depois de outros minutos, finalmente podem ver aonde está Jesus. Como vamos fazer? Há tantas pessoas ali. Não faz mal. Nós decidimos levar o nosso amigo até Jesus e vamos fazê-lo. Assim que vamos. Continuaram. Chegaram ao lugar. As pessoas não... eram tantas. Tentaram por aqui, não conseguiam. Tentaram por lá. Também não. Haver uma visão panorâmica. Eu imagino que um deles pergunta: estão vocês a pensar o mesmo do que eu? Ah, sim, uma limonada com muito gelo seria muito bom neste momento. Não, o teto. Ah, pois é, o teto. Sim, vamos levá-lo para o teto. E aí está, eu não sei como eram as casas antigamente, mas a Bíblia diz-me que aqueles homens, não vou dizer, eu vou ler com vocês. Então, perdão, outra vez, em espanhol. Eu sei que vocês compreendem espanhol, mas... E viram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, perdão, aqui estava o número 4 também. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, e aí onde estava aquela mão que apareceu, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Eles conseguiram atingir o seu objetivo, e era levar o paralítico até Jesus. Meus estimados, por muito que aqueles 4 homens gostassem do paralítico, por muito que quisessem fazer o melhor para ele,
eles nunca iam conseguir restaurar a vida do seu amigo. Às vezes ficamos de mãos atadas porque não conseguimos fazer muito pelos que estão ao nosso redor. Mas há uma coisa que nós sim podemos fazer. E a escola sabatina deste trimestre apela-nos também a isto, a falar menos e a atuarmos mais. Não precisas ter todos os talentos, mas nós sim podemos aproximar uma pessoa até Jesus. E sabem, eu fico grato por como a palavra de Deus se expressa neste momento. O versículo a seguir mostra-me uma mensagem que é sumamente importante. Versículo 5. E Jesus, vendo a fé dele. É assim? A fé deles. Naquele momento, houve um milagre como resultado da fé daqueles homens que tomaram a decisão de levar o seu amigo até Jesus. Foi por causa da fé deles que houve um milagre. Por quê? Porque é possível que ao longo do caminho, enquanto os 4 transpiravam, na mente do paralítico estava o pensamento: Jesus, o médico divino, é tão puro que não sei se sou digno de estar na sua frente. Não sei se sou digno de estar perto dele. E se Jesus me rejeita? E a ver a cara, o rosto duvidoso do paralítico, os homens provavelmente lhe diziam: vamos, não te preocupes, nós já vimos Jesus fazer milagres em pessoas muito pecadoras. Não te preocupes, Jesus vai fazer um milagre na tua vida. E realmente aconteceu. Para aquele homem, o que mais queria era ter paz no seu coração, saber que ele era aceito perante Deus, saber que ele não era rejeitado pelo céu. Se ele conseguisse ter paz naquele dia, já não se importava se era paralítico ou não, já não se importava mais se ia morrer ou não. Ele queria paz. E Jesus, conhecendo o seu coração, disse exatamente as palavras que ele precisava ouvir. Disse: filho, segunda metade do versículo 5. Perdoados estão os teus pecados. Isto é espetacular. Porque somente nesse instante, aquele homem sentiu que um grande peso tinha saído de cima. Soube que o Deus, o seu amoroso Deus e Criador, também era seu pai amante, que estava de braços abertos para o receber. O homem sentiu paz. E claro, naquele momento tão especial, houve pessoas que criticaram o milagre, que não vamos ler isto. Mas, versículo 9, qual é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém?
hoje quero dizer-vos, hoje quero te dizer a ti também que estás em casa. Jesus está em casa. Jesus está aqui hoje. E hoje também, nós todos estamos representados nesta história. É muito provável que exista alguém sentado aqui, nesta sala, ou lá sentado na sala de casa, que esteja a precisar de um milagre. É possível que alguém aqui esteja a ter uma situação que seja tão difícil de que é impossível, humanamente falando, que esse problema seja resolvido. É possível que aqui esteja alguém a sofrer alguma doença, ou que tenha algum problema familiar, ou laboral, ou econômico, ou acadêmico, e está a precisar de um milagre. Quero te dizer, Jesus está em casa. Hoje Jesus está em casa e tem o mesmo poder de realizar milagres do que naquela altura. Jesus quer realizar um milagre na tua vida, e não porque nós o mereçamos, não porque nós sejamos alguém, não porque sejamos a igreja de Lisboa, é porque somos os seus filhos. Deus quer realizar um milagre na tua vida porque Ele te ama. E não existe pecado tão grave que te possa afastar do seu amor. Mas também temos algum vizinho, temos algum colega de trabalho, temos algum familiar que sem que nós saibamos, cada noite, lá em casa, a pessoa sofre de um problema e também precisa de um milagre. E nós já ouvimos falar de Jesus, e nós já vimos Jesus a fazer milagres, mas não temos tomado a decisão de levar aquele vizinho, familiar ou amigo até Jesus, para que Ele faça o milagre. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Quero te fazer um convite. Seja que tu sejas a pessoa que precisa de um milagre, ou que sejas a pessoa que quer ser um instrumento de Jesus para fazer um milagre, eu quero convidar-te a que esta semana nós realmente oremos. Não sei se sou o único, mas diga-me, não estamos cansados de semanas de oração? Onde não oramos? Desculpem a minha emoção, mas é porque eu sei que temos problemas. E eu sei que apesar de estarmos aqui, continuamos a precisar do poder de Deus. E eu sei que o inimigo te faz pensar que não mereces o favor de Deus. O inimigo te faz ver que outros recebem milagres, mas tua vida está cada vez pior. Mas esta semana, eu não sou ninguém. Eu apenas tenho orado para ser um instrumento do Senhor, para que existam milagres nesta semana. Milagres não somente na tua vida, mas milagres naqueles que amas. E eu quero convidar-te a participar desta semana.
sim, assistindo, sim, vindo aqui conosco. Mas também a orar pelos vizinhos, orar pelos amigos, orar pelos colegas de trabalho. Quero que escrevas em papel. Sim, escreve 3 nomes, por favor. Escreve. Neste momento, tira o teu telemóvel e vas conseguir fazê-lo no telemóvel. Mas ao chegar a casa, eu quero que pegues no telemóvel e escrevas em papel. Escrevas pelo menos 3 nomes de amigos ou vizinhos ou familiares pelos quais tu vas orar. Meus estimados, Jesus está em casa. Jesus quer e vai fazer milagres. Esta semana, confio no Senhor, que poderá utilizar-me como seu instrumento para transmitir mensagens especiais, mensagens de esperança, mensagens de amor e mensagens para te dizer: Jesus vai fazer milagres na tua vida. Que Deus, o nosso Senhor, te abençoe.